Oi, vamos lá, mais uma leitura? Como diz Melina, não esqueçam de deixar seu like, para eu saber se vocês estão lendo, se tem gente acompanhando, né? Algumas vezes eu consigo entrar, né? Não pelo celular, eu faço essa gravação pelo celular, mas algumas vezes eu entro no notebook e lá eu consigo ter uma visão, né, de acessos, né? Mas é muito inconstante, porque é interessante que às vezes 15 pessoas entraram, acessaram o vídeo, né? Aí no anterior só 8, quer dizer, eu posso pensar o seguinte, a pessoa entrou, só deu uma olhada e saiu, isso fica registrado também, né? É isso. Mas nas palavras de minha neta, é importante deixar o seu like, se inscrever no canal. Como que a gente vai dizer? Se inscreva no canal. Se a pessoa já está inscrita, se ela está assistindo é porque ela está inscrita, né? Enfim, isso é para chamada de quem não está, né? Ainda, com certeza. Quem passou assim por um acaso e resolveu assistir. Vamos continuar aqui. Vimos que essa menina, que deixou de ser menina e agora é mulher, eu vou modificar lá, que eu faço a descrição do vídeo, eu vou colocar, antes eu estava botando a menina, agora eu vou botar a mulher, até que a gente descubra o nome dessa pessoa, né? Seja ele qual for. Ela ficou muito abatida com uma doença no globo ocular, né? Manchas no globo ocular. E ficou muito deprimida, muito sofrida. Ela tem uma situação muito delicada de saúde, ela é muito magrinha, né? E o médico recomendou repouso, etc e tal. E por fim, lá pelas tantas, ela sentiu e ouviu aquela voz interior que ela tem, né? E essa voz era a voz que ela disse que era a única coisa em que ela confiava plenamente e podia contar com certeza. A voz de Deus. Foi assim que terminamos, né, o capítulo anterior. Esse próximo capítulo chama Ponto de Mutação. Certa manhã, estava voltando sozinha da cidade. Na rua em que morávamos, havia muitas vivendas dentro de bem cuidados jardins. O brilho do sol era maravilhoso. Os jardins estavam floridos. Os pássaros cantavam alegremente e lembrei-me das palavras de Dom Carlos. Ó rainha, a vida é tão bela. Sim, acrescentei, se os meus olhos não perderem a luz. Então, ouvi nitidamente a voz interior que me perguntou: acaso já está cega? Não vê mais o mundo, as árvores, o céu, as flores? Sim, respondi no íntimo e olhei em volta. Ainda vejo tudo com bastante clareza. E então me ocorreram as palavras do médico na última consulta. Sim, o olho direito ainda está bastante turvo e tornou-se opaco. No entanto, com o outro a senhora enxerga muito mais e melhor do que a maioria das pessoas, do que as pessoas são capazes com os dois olhos. Se ainda não vê tão bem, por que está tão desesperada como se já estivesse cega? Continuou a voz. Por que perder a esperança? Suponhamos que fique cega durante a segunda metade da vida. Se já está desesperada agora, enquanto ainda vê bem, ficará desesperada e amargurada durante as duas metades da vida. Além disso,
não está bem certa de que a cegueira inevitavelmente a espera. Talvez você morra antes de ficar de fato cega. E nesse caso, você terá se desesperado em vão durante semanas, meses, anos. E, no entanto, durante todo esse tempo, você está vendo tudo, excluindo-se apenas as manchas pretas, né? Está tudo, vendo tudo com perfeição. Mas que insensatez preocupar-se com coisas que nem sequer existem. Futuro? Acaso sabe o que é futuro? Futuro são acontecimentos que ainda não estão aí. Por que perde a alegria de viver devido a coisas que nem sequer existem? O seu presente não é nada mal. Alegre-se com a vida, pois então terá mais oportunidade de tornar seus olhos sadios outra vez. Essa depressão acelera todo o processo que acontece em sua vida. Aproveite o presente e pense nisso. Se a sua cegueira espiritual terminar, os olhos físicos também enxergarão. Mas como essa voz estava certa. Nos momentos de profundo desespero, eu intuía que as manchas escuras dos meus olhos me revelavam trevas interiores, minha cegueira espiritual. Mas como deveria suprimir minha cegueira espiritual? Era isso que pressionava terrivelmente minha alma, o fato de me sentir cega diante do segredo da vida e da morte. Eu estava nas trevas interiores por ver a morte por toda parte e não entender o significado da vida. Eu queria me tornar vidente. Esse era meu maior desejo. Mas como? E a voz respondeu: procurai e vos será dado, batei e vos será aberto. Naquela ocasião, ainda não compreendi as palavras, mas queria obedecer. Tentei respirar leve e profundamente e pensar apenas no presente. Foi difícil. Os fiapos pretos dançavam diante dos meus olhos, lembrando meu sofrimento. No entanto, eu continuava tentando. Por vezes, conseguia sentir-me alegre. Sim, eu tinha de me sentir alegre, eu tinha de ter alegria. Comecei a imaginar quais atividades poderiam alegrar-me. Meu marido andava bastante preocupado com seus negócios. Ele era engenheiro, especializado em construção de pontes. E eu, excetuando-se as refeições, ficava sozinha o dia inteiro. Uma ideia me passou como um relâmpago pela cabeça. Um filho. Há muito tempo já ansiava por ter um filho. Seria uma grande alegria. E, além disso, eu não estaria constantemente sozinha. Abri a alma para um desconhecido, que esperava em algum lugar para se tornar meu filho. E esse desconhecido ouviu meu chamado. Durante a gravidez, os pontos hemorrágicos sumiram gradativamente dos meus olhos, de tal modo que no momento do parto eu havia esquecido de que algo não corria bem com eles. As lembranças da minha permanência como morta na sala de cirurgia de um hospital e meu despertar da anestesia agora me parecem um sonho. Ainda sob o efeito dos anestésicos, ouvi uma voz que fez todo o meu coração estremecer e que me acordou inteiramente. Não era um vagio, não o de um recém-nascido, não era o grito de um leãozinho. Ele vive, pensei,
respirando aliviada de tanta gratidão, e abri os olhos. Um rosto debruçou-se sobre mim e disse: é um menino bonito e sadio. E mostraram-me uma pequena massa rosada. Vi a cabeça redonda e o pequeno corpinho gorducho. Esse é meu filho? Perguntei para mim mesma, observando-o com curiosidade. Senti que somente o seu corpo era o meu filho. A não ser isso, ele era um ser independente, do qual apenas sei que veio ao mundo como nosso filho. Então, pela primeira vez em sua vida, a criança foi vestida com roupas humanas e, sendo colocada no Moisés, olhou com os olhos bem abertos para o mundo. Minha mãe e meu pai já estavam presentes, a fim de nos saudar, a mim e ao bebê. Depois dessa terrível luta pela vida, eu estava no limite de minhas forças. Meu coração mal batia depois da grande perda de sangue. Mas a criança estava viva. Recuperei-me muito devagar. Depois de um parto tão difícil, fiquei fraca durante longo período e suportava muito mal a luz. As hemorragias oculares tornaram a surgir e o corpo vítreo de meu olho direito tornou-se opaco outra vez. Nuvens densas e nebulosas cobriam as imagens que eu via com esse olho. Mas eu dispunha de pouquíssimo tempo para me ocupar com esse problema. Tinha um filho agora e ficava o dia inteiro com ele. Quando ele sorria para mim e passava o bracinho rechonchudo pelo meu pescoço, eu conseguia esquecer o fardo que trazia na alma. Os anos passaram muito depressa. O bebezinho desenvolveu-se maravilhosamente e por toda parte chamava a atenção, graças aos seus grandes olhos azuis que irradiavam tanto amor. Era demasiado precoce e quando completou 4 anos, repetiu-se a mesma cena que eu vivera com meu pai. Ele me mostrou um livro de figuras e perguntou o que significavam as diversas letras. Por fim, gritou bem alto: Mãe, portanto essa palavra é touro, não é verdade? Eu o peguei ao colo e o beijei umas 1000 vezes. Então, devagar, mostrei a ele todas as letras. Ele não precisou aprender, parecia lembrar-se delas. Como sempre, passamos o verão na nossa casa à beira do grande lago com toda a família. Houve uma série de belos e alegres verões. Meu irmão e minha irmã mais nova levaram uma porção de amigos e amigas que se tornaram nossos hóspedes habituais durante semanas seguidas. Jogávamos cartas, remávamos e tomávamos banho. De noite tocávamos música de câmara ou jogávamos jogos de salão. Ou dançávamos com os jovens no terraço. Era uma vida comunitária sadia, harmônica. Naquela época, não me preocupei demais com os olhos. Depois do nascimento da criança, viajei durante vários meses para a praia. Essa misteriosa força de energia marítima encheu-me de energia vital. E assim, voltei para casa radiante de saúde. Além disso, meus olhos suportavam muito melhor a luz. Até pude tornar a desenhar e pintar, e também comecei a fazer entalhes. Como sempre, a ocupação artística proporcionou-me uma extraordinária alegria. Aparentemente, tudo estava na mais perfeita ordem. Mesmo assim, eu ainda não era feliz, apesar de não saber a razão disso.
Dentro de mim cresciam uma insatisfação e inquietação que se tornaram aos poucos conscientes e das quais não pude mais escapar. Certa noite, depois de ter alcançado mais uma vez o paroxismo de felicidade da união física e espiritual com meu marido, em vez de adormecer feliz, fiquei muito tempo acordada na cama, pensando, sentindo desespero infundado. Nessa noite chorei e solucei muito. E no escuro, interroguei a mim mesma por que seria tão horrível e insanamente infeliz. Tinha tudo o que pode tornar um ser humano feliz. De onde, afinal, vinha essa insatisfação? A essa pergunta, formulou-se uma resposta. A causa do meu desespero começou a surgir na consciência, provinda do meu inconsciente. Eu andava em busca de alguém, da minha outra metade, que me completaria. O amor é a revelação de uma força que obriga duas metades a se unirem. Ao desejo inconsciente dessa união, que é denominada amor. Vivi essa união, alcancei a máxima realização física e espiritual, ainda assim não era feliz. Depois de cada uma dessas uniões, aliás, sentia-me mais inquieta e infeliz. Sentada na escuridão em minha cama, perguntava-me, perturbada, por que não posso ser feliz? Eu queria uma resposta e olhei bem dentro de mim. E aí, tornei-me consciente de que eu havia imaginado a felicidade da união de forma diferente. Procurara inconscientemente por algo, por uma realização, e enquanto ainda não a vivera, achei que o amor físico me traria essa realização. E depois de ter me realizado sexualmente, precisei reconhecer que não era isso que eu esperava. Eu senti a maior realização corporal possível e precisei ver e reconhecer. Eu buscava outra coisa. Mas o quê? Eu buscava uma realização duradoura. Eu buscava uma unidade real que permitisse, que persistisse. Eu buscava a unidade em que me tornasse idêntica ao amado. Eu queria me tornar una com sua alma, com seus pensamentos, com todo o seu ser. Era isso que eu queria ser. Mas não desejava o que a união sexual podia me trazer. Essa união física era um esforço desesperador, um esforço desesperador de tornar-se um. Usa-se toda a energia para isso. E no momento em que ambos acreditam ter encontrado a realização, separam-se outra vez. E nunca se consegue absolutamente a unidade. Ali no escuro, revi uma imagem da infância. Estou sentada à mesa da minha família e junto círculos de gordura com a colher na superfície da sopa. Sim, era isso que eu queria fazer. Juntar 2 círculos de gordura num só. Transformar nossas 2 almas, nossos 2 seres num só. Eu queria fundir nossos 2 eus num único eu. Mas isso é impossível. No amor, cada parceiro sente o impulso irresistível de tornar-se um com o amado. No entanto, almejam viver essa união no corpo e se apertam e amassam reciprocamente em desespero.
todos podem observar como dois amantes, ao se abraçarem, unem o corpo na região do coração, apertando-se como se quisessem tornar-se um só coração. Querem unir os corações, mas não é possível. Por quê? O corpo está no meio. A resistência do corpo impede a união dos corações. É justamente o corpo que impede a união perfeita. Que coisa estranha, pensei. Quero me tornar uma com o meu amado, com o seu corpo. E é justamente o corpo que impede isso. Acaso será meu corpo que deseja essa união? Será que o corpo pode desejar algo que, devido à essência do próprio corpo, é impossível, já que é exatamente o corpo que impede a perfeita união? Não. O corpo não pode trazer em si um desejo cuja realização ele mesmo impede. Quem e o que, portanto, deseja a união perfeita? Não pode ser ninguém mais do que o eu incorpóreo. E por que eu desejo essa união? Por que eu quero algo que é impossível obter? Porque sei que somente a união perfeita, total e integral, que torna um idêntico ao outro, poderá me satisfazer. E que somente nesse estado alcançarei a perfeita e real felicidade. É dela que tenho saudade, desde que vivo. Por que vivo buscando algo impossível? Porque sei, pois trago essa certeza em mim, que ainda assim isso é impossível, que de certa forma essa felicidade ainda existe, só não sei como. O que me impede de alcançá-la? O corpo. O corpo está entre nós. Portanto, talvez ela fosse possível num estado em que não tivéssemos corpo. Anseio por essa unidade. Anseio por voltar a ela. Já estive nela, em algum lugar e em alguma ocasião, mas caí. Seria possível que houvesse um estado em que eu não possuísse corpo e que justamente pelo fato de ter nascido dentro de eu tivesse saído da unidade? Seria possível que eu vivesse numa unidade, num mundo onde não existia o corpo, num estado incorpóreo? Quando a imaginação me levou até esse ponto, senti que estava suando frio. Um estado sem corpo? Num mundo em que não houvesse corpos? Portanto, em algum outro mundo? No além? Seria possível que esse além de fato existisse? Esse além que nunca acreditara e que achava uma descoberta necessária das religiões a fim de obrigar os homens a levar uma vida correta com a promessa de um céu ou de um inferno? Então, nesse mundo, viverá apenas o meu corpo? E o meu eu? Quer conhecer essa unidade impossível no corpo e quer restaurá-la? Pertence ao mundo do além? Nesse caso, todos nós, os homens, viemos de outro mundo, onde a unidade é real, e caímos desse mundo. Caímos dentro da matéria, do corpo, do mundo do aquém. No entanto,
Trazemos dentro de nós a saudade da primitiva felicidade em nosso eu, em nossa alma, que não pertence a este mundo, que provém de outro mundo. E tornamos sempre a cometer o enorme erro: desejar alcançar e viver essa felicidade, essa unidade, mediante a ajuda do corpo por meio da sexualidade. No corpo que justamente nos impede de alcançá-la. A queda do paraíso. Agora começo a compreender o que ela significa. Portanto, a ansiada felicidade existe somente no além, no paraíso, visto que não sou capaz de atrair essa felicidade para o mundo material. Não posso obrigá-la a existir aqui. Então quero conhecer o aquém, onde ela é natural. Mas como? Palavras vazias não me satisfazem. Quero a verdade. Quero conhecimento concreto. Essa noite representou o ponto de mutação da minha vida. Compreendi com clareza que a sexualidade é o maior dos logros. A natureza promete-nos algo maravilhoso, algo de grandioso. Promete-nos a maior felicidade, a própria realização. Contudo, ela mesma nos tira a energia para tanto, e no momento em que estamos nos limites da realização, caímos de repente ainda mais fundo do que estávamos. Perdemos uma grande quantidade de energia e depois nos sentimos como mendigos. Um provérbio latino diz que depois de uma união sexual, os animais e os homens ficam tristes. Eu buscava felicidade duradoura, persistente, não a que o sexo pode nos dar. Não isso. O que nos resta da maior alegria sexual na manhã seguinte? Nada, a não ser exaustão. E isso terá de repetir-se sempre. É uma pergunta, gente. E isso terá de repetir-se sempre? Tudo em vão, pois ainda fica a luta desesperada pela inatingível unidade. O homem nunca alcança a realização do seu anseio, nunca consegue fundir-se, mergulhar na unidade real que persiste eternamente. Antes, ao menos, existia a energia, a força de atração que une os amantes. Depois, essa energia se satisfaz, surge um vazio e cada um fica sozinho, entregue a si mesmo, desesperada e eternamente sozinho. Tive de reconhecer, não é isso que procuro. Mas se não é isso, se me sinto lograda pelo sexo, então vou deixar de seguir as regras do jogo. Não mais me deixarei lograr. O sexo apenas pode satisfazer o corpo, nunca a alma. O eu. Contudo, anseio pela unidade, que sinto que meu eu, nenhuma satisfação sexual poderá realizar esse desejo. O que poderá fazê-lo, então? Tenho de encontrar a felicidade. Preciso obter resposta para as minhas grandes perguntas. Não posso parar, devo prosseguir. Mas para onde? Se a felicidade está no outro mundo, então irei para o além. E assim, fui procurar a felicidade. Fui buscar a felicidade lá onde eu imaginava encontrá-la, no além.
Essa parte aqui, a 15, nos trouxe tantas perguntas, tantos questionamentos sobre vida, morte, sobre o nosso eu, sobre o nosso corpo físico, sobre os nossos sentimentos, as nossas expectativas, as nossas insatisfações e satisfações. Muitas perguntas. É um livro que deve ter sido escrito para nos fazer pensar, né? Ela faz bastante perguntas para ela mesma e nos mostra que ela está em busca disso, dessa realização que é muito mais espiritual, né? Do que material e física. E ela vai buscando, porque ela está num corpo físico, com certeza. Ela vai buscar um bocado de coisa ainda. Vamos ver por onde que ela vai caminhar. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Até mais. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada.